Bom, vamos à nossa segunda videoaula e nessa videoaula nós vamos aprender como é que funciona esse sistema de grid aí no Bootstrap. Mas inicialmente vamos dizer o que é esse sistema, né? Então ele se trata de um conjunto de classes pré-definidas para facilitar a criação de páginas responsivas. Com ela você consegue montar praticamente qualquer layout. Então essa responsividade ela advém do uso de Media Query no CSS. Só que ele, como ele é pré-definido, ele evita que você faça todos aqueles cálculos de Media Query no CSS, o que facilita imensamente a vida do desenvolvedor de um front-end. Ela é organizada em colunas que vão de 1 a 12, e essas colunas são organizadas dentro de uma linha, de uma row, de uma classe row, né? Então, como é que fica essa estrutura? Semelhantemente ao que acontecia dentro de uma estrutura de tabela, onde nós tínhamos uma table, um tr e um td, né, o W3C ele padronizou e falou assim, olha só, se você quiser estruturar um site, você não vai usar tabela, você vai usar o sistema de div. E criaram-se classes, né, para essas divs para trabalhar essas estruturas. Então criaram no Bootstrap a estrutura container ou container fluid, né, a estrutura row e o call, que são as colunas, que por analogia é semelhante ao que nós vemos em tabelas, na table, tr e o td. Ok? Só para fazer essa analogia aí para ficar claro o entendimento. Então esse container inicial que faz a ideia aí da table, ele pode ter uma largura, como eu já disse, fluida ou fixa. Na versão fluida, ele sempre vai ocupar a extensão da janela, né, ou seja, da viewport como um todo. Na versão fixa, ele terá 3 tamanhos fixos para diferentes larguras de viewport, né, e a gente vai ver isso aí com mais detalhes para frente. Para a versão fixa, nós temos essa classe container. Então vamos começar a trabalhar essa brincadeira aqui. Então vamos colocar aqui, só um instante. Vamos colocar uma div, vamos colocar aqui o class dele é um container, class container, né? E vamos colocar aqui um conteúdo para ficar mais clara a visualização, ok? Ctrl C, Ctrl V, deixa eu copiar aqui para ficar mais fácil, Ctrl C, né? Para ficar fácil a visualização. Vou dar um Ctrl S aqui, né? E já vou também criar aqui, vou botar aqui um HR para separar uma coisa da outra, desculpa, HR, separar uma coisa da outra, e vamos também criar aqui um container fluid, para vocês perceberem qual a diferença de uma classe para outra. Ele escreve assim, ó, fluid, Ctrl S, e vamos visualizar aqui no nosso navegador. Percebam que a classe container, ele coloca uma margem aqui à esquerda e à direita, que ele cria um container com essa margem. Já o container fluid, ele trabalha com todo o tamanho da viewport. Então, dependendo da tua necessidade, o que você está querendo implementar, você vai escolher um tipo de container ou outro. Ok, pessoal? Então, isso aí é o primeiro elemento que eu quero colocar para vocês. Vamos dar prosseguimento, né? Aí, por exemplo, eu já falei para vocês que para vocês trabalharem aí com o sistema de grid do Bootstrap, você tem que colocar tudo dentro de uma div, uma classe container ou container fluid, dependendo da tua necessidade. Vamos trabalhar aqui com container, né? E dentro do container, o container ele faz aquela vez da table, e o tr, a classe que trabalha com ela, é a classe row. Então você bota aqui, ó, class row, de linha, né? E dentro da linha a gente trabalha com a classe, né, div class call. Só que aí que vem a grande questão. Como eu já havia falado, as colunas elas são organizadas de 1 a 12. Então, são 12 colunas que você pode estar subdividindo, né, o teu layout aí.
Então, por exemplo, se você colocar aqui que você vai trabalhar por exemplo, você vai querer ocupar todo o espaço da sua linha, você vai colocar que o seu call vai ser de tamanho 12. Né? Se você quer que ele trabalhe com a metade, eu não, só quero que ele preencha a metade, então você vai botar 6. Ah, não, eu quero que sejam várias subdivisõezinhas, que ele tenha 12 colunas, então tu vai botar call 1. E isso também, um outro detalhe, dependendo de qual o viewport, qual o tamanho da tua tela, você vai ter a necessidade de definir um prefixo. Né? Os prefixos que são pré-definidos no Bootstrap são para um dispositivo extremamente pequeno, que é o SX, um dispositivo pequeno, que é o SM, um dispositivo médio, que é o MD, e um dispositivo grande, que é o LG. Beleza, pessoal? Então ficaria da seguinte forma: eu quero o dispositivo é um dispositivo médio, então você colocaria algo nesse esquema aqui, ó, call MD espaço, por exemplo, hífen 1. Você está colocando uma coluna aqui dentro do da sua linha. Deixa eu botar aqui um Ctrl S e vamos verificar e vamos colocar aqui uma informação, Ctrl S, e vamos visualizar como é que isso fica. Você não consegue perceber qual o espaço que esse 1 aqui, ó, ele tomou. Você não consegue ter essa percepção. Então, para a gente facilitar essa percepção, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui dentro do estilo CSS personalizado, vamos botar um comentário aqui, estilo personalizado. Só um minuto. Personalizado, né? E a gente vou criar aqui um estilo, eu vou chamar de, sei lá, fundo, né? Eu vou colocar aqui um background, background cinza, sei lá, vou botar aqui vou colocar esse cara aqui, Ctrl S. Salvei, eu volto aqui no meu index e além de colocar o call MD1, eu vou chamar também aquela classe que é chamado de fundo, para ele refletir essa questão, né, para ele mostrar lá pra gente, facilitar a nossa vida. Cadê? Aparece aí, amigo. Cadê ele? Eu fiquei aguardando aqui, ó. Então, se vocês perceberem, tá vendo? O EE aqui, ele colocou um negócio cinza clarinho aqui, ó. Então, ele colocou o espaço relativo a uma coluna que eu predefini lá. Né? Se eu quisesse colocar, não, ó, o meu espaço aqui vão ter 6, né? Vão ser 6 colunas. Vai preencher o espaço de 6 colunas, né? Eu venho aqui, ó, e mando ele preparar novamente. Ó, ele coloca a metade do espaço. Por quê? Porque eu estou dentro de um container, né? O container está ocupando tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Toda essa largura. Então eu estou praticamente aqui, ó, na metade do meu container. E eu consigo definir layouts trabalhando essa estrutura aí. Ok? Por exemplo, se eu preencher aqui toda a linha com o 6 mais 6, vou preencher totalmente os dois espaços. Então, vou botar aqui, ó, 1, 2, por exemplo. Vou Ctrl S, mando abrir novamente lá, ó. E ó, ele preencheu, ó, o primeiro espaço aqui e o segundo espaço aqui sem problema. Tá vendo aqui? Ele ocupou todos esses espaços aqui. Ok? Então, dentro da minha linha, eu utilizei aqui minhas duas colunas, cada coluna com tamanho 6. Isso vai depender da tua necessidade. Então, por exemplo, digamos que você queira um formulário e que cada formulário aí você vai colocar com tamanhos diferenciados, né? Um input aí com tamanho 2, outro com tamanho 3, então outro tamanho 4, e você vai colocando aí até preencher a soma naquela linha, que todos os seus inputs, por exemplo,
que vão ser representados por essas colunas aí, você vai somar e no final a minha row ela não pode passar de 12. Então, para cada row, o somatório das colunas não pode passar de 12. Esse é o padrão do Bootstrap. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vou colocar aqui dentro desse mesmo container. Ctrl C. Vou criar aqui uma outra row. Vou colocar aqui um HR para ficar separando, para ficar mais organizado a visualização. Aí a gente coloca aqui uma outra row, né? Outra row aqui. E nessa row, que seria a segunda linha, ó, primeira linha, segunda linha, eu já não vou trabalhar com colunas do tamanho 6, eu vou colocar 3, ó, 3, 3. Se eu somar, só somou 6. Então o que eu faço? Para somar 12, eu vou ter que colocar mais 2 linhas de coluna aqui no meu script. Então, somado aqui, essa minha row, somada, se eu somar aqui, ó, 3 mais 3 mais 3 mais 3, tu vai ver que estão 12 colunas. Vou salvar aqui e vou ver como é que o negócio ficou lá. Cadê? Ó, percebam que na linha de baixo aqui, ó, ele dividiu em 4 colunas. Eu até poderia melhorar aqui, colocar, né, 3 e 4 aqui, né, para vocês perceberem aí, mas eu acho que já todo mundo entendeu como é que funciona essa estruturação. Então, o sistema de grid ele trabalha desse jeito e você utiliza conforme a tua necessidade. Um outro detalhe, que é um detalhe relevante, é em relação à questão do tamanho da tela que você vai usar. Vamos remover isso aqui, né? Vamos remover esse trecho do código aqui. E eu vou colocar aqui para vocês perceberem o comportamento quando você diminui o tamanho do dispositivo. Aqui eu estou dizendo o seguinte: para os dispositivos médios, ele vai colocar naquela linha 2 colunas de tamanho 6. Mas se, por exemplo, eu colocar aqui, ó, que num dispositivo, quando ele se apresentar num tamanho pequeno, ele vai ocupar toda a linha. Percebam o que vai acontecer. Call XS12. Opa, desculpa o telefone, vamos lá. Aí o que nós estamos fazendo? Aqui. Então, a coluna aqui, quando o dispositivo for menor, eu quero que ele adote esse comportamento, ou seja, que ele ocupe a largura 12. Então, vamos ver se ele vai fazer isso sim. Ó. Ctrl S, né? E vamos lá. Vamos lá renderizar o negócio. Carregou. Então, e qual o comportamento dele? Olha, ele está ocupando 6 colunas nesse dispositivo médio. Então, se eu diminuir aqui, essa coluna 2 aqui, ó, ela tem que ir e descer aqui para baixo. Essa segunda coluna ela tem que descer, porque ela vai ter que ocupar a largura completa do dispositivo que ficou menor. Então, ó, eu vou descendo, 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 descendo. Ah, opa, ficou pequeno, ele baixou aqui, ficou aqui embaixo. Então, esse é o comportamento esperado quando a gente coloca essa classe aqui. Tá ok? Dizendo o seguinte, ó, você vai ocupar as 12 colunas para esse dispositivo que está menor agora. Perfeito? Aí ele coloca embaixo. Ok, pessoal? E, gente, o que você colocar aqui no sistema de grid, ele vai fazer desde que você atente para esse padrão aí de 12 colunas e de tamanho de dispositivo, né? E quando eu falo de tamanho de dispositivo, eu estou levando em consideração, né, a quantidade de pixels que cada tela tem. Se é um smartphone, se é um tablet, se é uma tela de um PC, ou se é um monitor, ou se é uma televisão, né, que está para uma aplicação mostrando aí, um site. Então, cada comportamento desse, o Bootstrap consegue através daqueles prefixos lá que eu já passei para vocês. XS, SM, MD, LG, né? Então, vocês têm que ficar atentos aí e ficar treinando esse comportamento. Então, essa apresentação aí do sistema de grid é o foco da nossa segunda aula. E vamos treinar, acesse lá e faça os treinamentos que vocês precisarem aí, os experimentos que vocês precisarem. Até a próxima videoaula.